O Joaquim está aí de novo, vamos colocar ele aqui na conversa. Fala, Joaquim, tudo bem? Onde é que você anda aí? Já chegou em Porto Alegre ou ainda está a caminho? Estou em Porto Alegre, tentando chegar até o local da entrevista onde está o Paulo Pimenta, mas está muito difícil. Então agora, olha, aqui tem uma rua, por exemplo, que aqui já está fechado, porque está inundado ali da frente, então daqui a gente não passa, tá? Então, só para vocês verem, então agora vai procurando outro caminho para tentar chegar a esse local da entrevista, onde o Paulo Pimenta, comandantes militares e outros ministros estão. Onde é que ele está dando a entrevista? Em que lugar que ele está? É no Jardim Botânico, em Porto Alegre. Esse é o local para onde nós estamos indo. E agora, você sabe que aqui você vê, a situação é tão dramática, porque as notícias, as dificuldades, você vê em toda parte. Eu estava dando entrevista agora há pouco aqui no Uber, e aí eu vi o Uber, que é o motorista aqui, e ele estava contando da situação dele. Ele mora em Canoas, perto do bairro de Matias. Então eu vou passar para ele, para que ele conte. Qual é teu nome mesmo? Márcio. Márcio. Então, o Márcio está aqui comigo. Então, o Márcio, ele hoje está sem casa. Olha, está até de bermuda aqui, só que ele não pode parar de trabalhar, porque tem o ganho dele do Uber. Então, ele hoje, ele perdeu a casa dele. Eu queria que você contasse um pouco como é que essa catástrofe atingiu você pessoalmente. Bom dia, me chamo Márcio. Eu moro no bairro Harmonia, em Canoas, ao lado do bairro Matias, um dos bairros mais afetados pela cidade. E a minha história começou na sexta-feira, de tarde. Começou a encher perto da nossa casa, transbordar alguns arroios. E por volta de 10 horas da noite, a água já estava encostando no portão da minha casa. Eu levei para um local seguro meu pai, minha sogra, meu sogro. Deixei eles lá. E eu e a minha esposa voltamos até a nossa casa para tentar fazer aquele serviço que todo mundo faz, de tentar levantar algumas coisas para tentar salvar. Isso era por volta de 1h da manhã. 4 horas da manhã, quando a gente abriu a janela da parte superior da nossa casa, a água já estava na garagem. Eu pedi para minha mulher fazer 2 mochilas e a gente pegou os nossos 2 cachorros e a gente saiu. Quando a gente saiu, já estava no primeiro degrau da nossa casa. Nossa. Saiu no portão, a água já estava na minha cintura. Eu tenho 1,78 m. Já estava na minha cintura. Nós andamos por 3 quadras, ainda numa parte seca, e começamos a nos deparar com a tristeza e o horror que estava. Já tinha carro boiando, já tinha gente com água pelo pescoço, e aí a gente ficou abrigado na casa de um outro vizinho, no 2º andar, das 6h50 da manhã até a 00:15, quando um barco veio nos salvar. A água já estava com 2,30 metros de altura e a gente saiu resgatado por um barco, onde ele nos levou até um local seco que a gente pôde sair. Mas o nosso psicológico fica acabado, porque a gente passou por ruas que a altura da água era mais alta que os postes da iluminação pública. A gente passava por cima dos postes, por cima de casas, a gente só via a cumieira bem pequenininha. E a gente que é da região sabe por onde está passando. Comércios de amigos, de conhecidos. E era só desespero, era a gente gritando, era a gente pedindo socorro. E não é fácil, não é fácil. Eu resolvi sair para trabalhar porque é um método de uma fuga. Para não ficar pensando, porque a cabeça da gente vira um turbilhão. E ainda vê a quantidade de gente que está sofrendo, porque ainda tem locais próximos ali da onde eu estou ficando que tem 3 metros de altura de água. Então é muito complicado, é uma tragédia muito grande que a gente está passando. Você está onde hoje, Márcio? Hoje a gente está hospedado. O patrão da minha filha, ele tem uma clínica e ele nos cedeu um andar da clínica para abrigar a nossa família e mais 2 outras. As 2 outras já foram embora e nós ficamos lá porque a gente ainda não conseguiu chegar próximo de casa. Nossa, que qual é a sua expectativa agora? O que vai acontecer nos próximos dias? O que você pretende fazer? Planejamento? É esperar baixar e ir lá ver a minha casa. A minha expectativa com relação à minha casa é 0, porque eu tenho certeza que subiu a água até o 2º andar e com isso molhou tudo que eu tinha. E a minha expectativa é 0. Se eu chegar lá e tiver a minha casa, já estou feliz. A gente vai começar do 0, vamos tirar forças não sei da onde, mas a gente vai se reerguer e tocar a vida para frente. É inacreditável essa situação, você imaginar que cidades inteiras foram destruídas, entendeu? Como é que vai se pensar em reconstruir isso, em reorganizar isso? É muito doido tudo. Sim. É terrível. Olha, eu estou vendo os relatos, eu acabei de chegar, estou vendo os relatos, começando na própria aeronáutica ali, até o centro de triagem, também conversando com um oficial, que é um tenente, ele colocou o carro dele, que é o carro da mulher dele, para ajudar.
porque não tem carro suficiente. Então, ele fez esse transporte para mim, até do local onde nós aterrissamos, até a triagem, para poder pegar o Uber, porque o Uber não entra ali depois da triagem. E ele já foi contando histórias dramáticas. Foi ele que contou que você hoje não tem como alugar um carro aqui em Canoas, em Porto Alegre, porque estão debaixo d'água. Então, não tem como. Então, o transporte é esse. Aqui, o Márcio contando que é uma fuga, ele não está trabalhando, mas ao mesmo tempo também é porque precisa pagar as contas, né? Precisa ter enfim, ter recurso para isso. Então, ele tem que continuar trabalhando, não pode parar. Então, onde você chega, você tem problema. Como eu disse, olha, aqui a rua está interditada. Está parada ali, olha. Você está interditado porque você imagina as pessoas que estão lá, ali do lado de lá, que começa a água baixa, ela é uma descida, então existe um local que a água está bem alta. E é um bairro... Como é que o Márcio vai fazer para sair daí? Não, agora eu vou procurar outra saída. Sim, né? agora a gente sai, tem uma outra saída por aqui, a gente vai para Porto Alegre. A gente vai. Então, eu parei para fazer esse relato, para fazer essa entrevista, para vocês terem a ideia de que é uma situação realmente dramática. Aí vamos continuar, estamos tentando agora o bairro onde ele mora, do lado é o bairro do Matias, onde tem ainda, como ele disse, a água está a 3 metros. E, segundo ele disse, existem muitas pessoas desaparecidas lá. Quem conhece 2 barqueiros, eu vou tentar, vou fazer contato com um dos barqueiros para ver se leva a gente até esses locais. Mas existem pessoas desaparecidas, e ele estava dizendo também que algumas pessoas que têm 2 andares não querem deixar as casas. Então, elas ficam no 2º andar da casa, e ali elas não têm alimentação. Então, esses barqueiros estão fazendo um trabalho de levar alimentação até eles, porque eles não têm barco, água, porque não querem deixar a casa. Então, estão no 2º andar da casa, porque ainda conseguem ficar no 2º andar. Mas essas pessoas não deveriam sair, mas não estão saindo. Então, existe ali todo um trabalho voluntário para levar alimentação para essas pessoas, não é isso? Exatamente. É isso. Já que eu tenho só uma questão para perguntar para o Márcio, se nesse período que já era sabido da situação que poderia acontecer, né, que já estava previsível, né, de acontecer. Se houve alguma movimentação do governo do estado, da prefeitura, para poder orientar as pessoas que saíssem, ou alguma atitude, alguma ação foi tomada pelos governantes com relação a ter chegado neste patamar que chegou, infelizmente, hoje no Rio Grande do Sul. Você. Com relação à prefeitura de Canoas, eles passaram por volta de 2 horas da tarde com um caminhão de som pedindo para que algumas ruas do bairro da Harmonia e da Matias evacuassem a área. Mas isso foi por volta de 2 horas da tarde. Somente isso. Então não existiu nenhuma ação, né, antes para que fosse contido esses estragos. Não. E a água subiu muito rápido também, né? Foi uma coisa que não... Foi muito rápido. Né? E agora, eu digo assim, está tendo algum tipo de apoio? Eles estão com alguns locais onde tem uma concentração de doações, de abrigos, mas por conta do governo, da prefeitura, só algumas ações, a prefeitura tem um ponto de doações concentradas, onde as pessoas passam ali 3, 4, 5 horas para fazer cadastro, para pegar uma cesta básica, roupa, kit de limpeza, tomar alguns medicamentos, vacinas, mas é um local que se tem aqui em Canoas. E você agora dizem que pode ter um surto de algumas doenças, leptospirose, dengue, as gripes que a gente tem aí, que já estavam. Quando o sol voltar, a sorte é que vai estar frio, entendeu? O que dificulta um pouco o mosquito da dengue. Mas quando o sol voltar, os criadores vão aparecer. A partir de hoje teremos mais 5 dias de chuva. Sim.